Muito bem, estamos nesse primeiro domingo de janeiro. E esse ano é o ano dos 60 anos da igreja, e a ênfase é a igreja de Cristo, um povo, a palavra, um propósito. E como é o nosso mês de janeiro, quando nós temos aí férias para as nossas classes, nós ministramos sempre algum assunto relacionado ao tema do ano ou a alguma área específica da igreja. E nós vamos falar nesse mês de janeiro em alguns temas ligados à igreja, a nós como igreja do Senhor Jesus. E nesta manhã nós vamos falar um pouco sobre a conversão a Deus, a nossa conversão. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler dois textos. Abra primeiro em Judas, verso 3. Judas é o penúltimo livro da Bíblia. Versículo 3. Depois nós leremos Marcos 1,15. Mas inicialmente, Judas, verso 3. Judas está escrevendo à igreja, chamada de carta geral, é uma carta para todas as igrejas da sua época e também para nós hoje. Judas, verso 3. Amados, embora planejasse escrever-lhes com todo o empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo. E agora Marcos capítulo 1, versículo 15. Marcos 1, verso 15. Onde nós temos aí uma das primeiras palavras de Jesus registradas por Marcos, num apelo para os homens. Marcos, capítulo 1, verso 15. Enfim, chegou o tempo prometido. Proclamava: o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Judas fala da defesa da fé, que ele queria escrever sobre salvação, mas que ele entende que deva escrever sobre como defender a fé. Assim, nós, nesta manhã, estaremos falando dentro do tema de salvação, mas defendendo a fé, trazendo para o nosso ensino os princípios que a palavra de Deus nos mostra sobre a conversão a Deus. Como que o homem se converte a Deus? Na verdade, nós vamos tocar em alguns pontos, porque o assunto ele é muito extenso, muito grande, tem muitos aspectos da conversão, e nós vamos tocar em alguns pontos importantes sobre a conversão a Jesus. E a gente começa justamente, o que é conversão? Conversão é um giro de 180 graus. Alguém no passado falou, a conversão é um giro de 360 graus. A pessoa não pode, porque o 360 graus você volta para o mesmo lugar que você está. Então é de 180. O homem está indo numa direção, então ele muda totalmente a direção que ele estava caminhando. É um completo dar costas ao pecado e à condenação. É deixar para trás uma vida dominada, comprometida pelo pecado, para viver agora com os olhos voltados para Deus.
é também entregar a sua vida ao governo de Deus. Das muitas ilustrações que se usa para a conversão, uma delas é aquela onde a nossa vida se assemelha a você estar na direção do seu carro, você dirigindo, e então você, nessa caminhada da vida, você vê Jesus, convida-o para entrar no seu carro, mas você não convida para sentar no banco carona, você convida para ele assumir a direção do carro, e você senta no banco do carona. Eu, na verdade, eu prefiro sentar no banco de trás, né? Eu gosto de viajar no banco de trás, não gosto de banco da frente, né? Às vezes é obrigado porque eu estou dirigindo. Mas na vida do salvo, Jesus assume a direção do carro. É Ele que vai conduzir, é Ele que vai estabelecer a velocidade, é Ele que vai frear quando precisa, é Ele que vai acelerar quando precisa, Ele vai virar para a direita, vai virar para a esquerda. É a direção de Jesus, isso é conversão. Jesus chama sempre os homens a essa conversão. Nesse texto de Marcos 1,15, que vai aparecer nos outros evangelhos, Mateus e Lucas, é um chamado para as pessoas se voltarem para Deus. A ideia é essa, é reverter o que aconteceu no Jardim do Éden. Porque no Jardim do Éden, o que o homem fez? Ele virou as costas para Deus, deixou Deus de lado, e seguiu o caminho de Satanás. Ele deixou a palavra de Deus e assumiu a palavra do diabo. Por isso que o pecado do homem no Jardim do Éden foi a incredulidade. O homem deixou de crer em Deus e passou a crer no diabo. Ele deixou a vontade de Deus e passou a fazer a vontade do diabo. Aquela marca de Gênesis 3 é a marca que vai trazer toda a história da humanidade. Em todo o tempo, os homens estão seguindo a vontade do diabo. Por isso que a conversão é esse retorno à palavra de Deus. Por isso que é um retorno a Jesus, que é a palavra de Deus. É um retorno a caminhar segundo a orientação e direção da palavra do Senhor. Inicialmente, eu quero destacar o que não é descrito como conversão. Às vezes, alguns pensam que conversão é o dia que ele levantou a mão, né? A gente tem esse costume. Quando eu estava em Cachoeiro do Vale, a gente fez um culto um dia à tarde, na casa dos irmãos, e aí tinha uma senhora visitando, e no final do culto ela falou assim: pastor, eu queria aceitar Jesus. Eu falei: então vamos orar pela senhora. Ah, mas eu queria levantar a mão. Eu falei: então levanta a mão, não é? As pessoas têm ideia que a conversão é o dia que ele levanta a mão, não é? Ela levantou a mão. Para ela foi um ato simbólico da decisão dela, né? A gente chama isso de decisão e não de conversão. Na verdade, alguns pensam que a conversão é um evento único, que não tem implicação alguma na forma como vivemos. Então, fez a conversão dele, pronto, a vida dele continua do mesmo jeito. Isso não é conversão. A conversão, a Bíblia vai descrever como um ato e um processo. Não é só um ato. Ele tem um momento histórico, mas ele tem uma jornada, ele tem uma caminhada. Então a conversão não é só
um momento na nossa história que nós decidimos por Jesus. Mas a conversão é uma jornada na mão de Deus. Segundo, justamente isso, alguns pensam que a conversão é uma jornada sem destino algum. Ou seja, vamos por aí. Às vezes a gente depara com pessoas, quando você fala do Evangelho para elas falam assim, não, mas eu estou vivendo, tudo que acontece comigo é como Deus quer. Em certo sentido porque Deus governa todas as coisas. Mas a vida com Deus, ela tem um rumo, ela tem uma jornada, ela tem um propósito. Ela não é simplesmente algo que deixa o homem à deriva, solto. Mas a conversão a Jesus é algo que vai dar um rumo para a vida. Também a conversão não é uma atitude de indiferença. Esse texto de Atos 17:30, que os irmãos conhecem bem, Paulo, naquela pregação ali em Atenas, ele diz que Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas chama os homens a uma decisão. E às vezes alguns falam assim, não, mas eu não vou tomar a decisão, eu não quero tomar a decisão. Quando o homem diz que eu não quero tomar a decisão, ele já está tomando a decisão, porque ele está tendo uma atitude de indiferença, ou seja, eu não vou me posicionar. Mas isso não existe. Quando o homem diz que não quer tomar uma decisão, ele está tomando uma decisão. E a decisão dele é uma decisão de não atender ao convite de Deus. Mas também, conversão não é uma oração pré-formulada. Às vezes alguns evangelistas fazem isso, né? No final, faz uma oração. A oração é importante, claro que é. Mas não é só fazer uma pequena oração, onde você diz algumas palavras. Nós vivemos aqui na Piba, alguns anos atrás, uma situação muito constrangedora. Eu digo para mim, porque eu participei do momento. Tivemos um pregador aqui, e no final da mensagem ele fez um apelo para decisões. Ninguém fez decisão. Ninguém. E aí, ele apelou. Primeiro ele fez um apelo, depois ele apelou. Ele disse, quem quer receber uma oração? Aí, é claro, várias pessoas disseram que queriam receber uma oração. E ele chamou essas pessoas à frente. E fez oração. E depois encaminhou para a gente que estava recebendo essas pessoas como decisão. E foi constrangedor, irmãos, porque quando foi lá para a sala ali ao lado conversar, umas 2 pessoas disseram assim, mas nós não fizemos decisão nenhuma. Nós queríamos só oração. Então, isso não é conversão. Conversão não é simplesmente fazer uma oração pré-formulada. E aí a gente vai caminhar um pouco sobre o que Deus faz na conversão. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4, verso 6. E a gente vai começar a observar o que a ação divina para a conversão do homem. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Paulo está falando sobre a ação divina para que os homens recebam a salvação em Cristo, sejam convertidos. 2 Coríntios 4, 6. Ele resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Irmãos, na verdade, a conversão
ela é um milagre tremendo. O maior milagre que pode acontecer na vida de alguém é a conversão, sem dúvida alguma. Não é pela força humana, não é pelo nosso querer. A conversão é um verdadeiro milagre. As pessoas que passam a ter uma experiência de fé em Jesus. Por isso que às vezes a gente não pode duvidar daqueles mais terríveis. A gente teve no Brasil, há uns não sei quantos anos atrás, lá em São Paulo, um estuprador, esqueci alguns detalhes, e eu lembro que assim, o pessoal ficou muito apavorado, porque o sujeito atacava muitas mulheres. Eu não lembro se eu já estava aqui na Pipa, se eu ainda estava no Alegre, não lembro ainda, mas eu lembro que na época eu falei, irmãos, quem já orou pela conversão dele? Porque às vezes a gente olha algumas pessoas, ah não, esse tem jeito não. Quando a gente olha a pessoa já com a vidinha mais ou menos certinha, a gente acha, esse aí tem chance de ser salvo, tem chance de converter, e não é isso. A conversão começa justamente com essa iluminação divina na vida do homem. É um milagre de Deus. Por alguma circunstância na vida, alguém é iluminado por Deus. Por isso que o nosso clamor ao Senhor pela conversão é um clamor a Deus por um milagre. Se você tem alguém na sua família que ainda não é crente, se você tem alguém, amigo seu, é muito importante o seu testemunho, é muito importante a pregação, mas é muito importante clamar a Deus por um milagre, para que Deus possa iluminar a mente dessa pessoa, o coração dela, para que então a conversão aconteça. Senão não vai acontecer. Nós não temos domínio sobre isso. Não é a boa mensagem, a pregação maravilhosa que vai fazer a conversão. É a iluminação de Deus no coração das pessoas. Segundo, Deus nos vivifica. Efésios 2:5 é um texto muito conhecido, que fala dessa nova vida que nós recebemos. Efésios capítulo 2, Paulo vai tratar da nossa conversão a Deus, vai descrever em muitos detalhes como que a pessoa se torna crente em Jesus. E um dos detalhes que ele traz é o verso 5, que mostra que ele nos traz vida. Efésios capítulo 2, versículo 5. Que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Então, na conversão, a ação divina em nós é para nos dar vida. Porque no verso 1 ele vai dizer que nós estávamos mortos. Essa morte aconteceu lá no jardim do Éden. Quando o homem pecou, a proposta ou a sentença sobre o homem é de morte. Naquele momento, quando o homem pecou, ele quebrou o relacionamento com Deus. E essa quebra é chamada de morte. O homem morreu no Éden. E para que o homem possa viver de novo, ele precisa receber vida. E essa vida somente por Jesus. É só Ele quem pode dar a vida. Ele é a fonte da vida.
Em João capítulo 1, vai dizer que Jesus, nele estava a vida. Fala da pessoa de Jesus. A palavra vida ali indica fonte de vida. Não é só a vida que nós temos, né? Todos os seres do planeta, nós temos vida. Essa vida na Bíblia é chamada de bios, que é a vida recebida. Mas a vida de Jesus, João está falando de Jesus, é a vida zoe, é outra palavra em grego que quer dizer fonte de vida. É Ele quem pode dar vida. Por isso que Efésios 2 fala dessa vida que Ele dá ao homem. É um milagre de Deus aplicado ao coração do homem. Terceiro, é Deus quem nos liberta. Essa libertação é um conceito de trazer o homem para a liberdade em Deus. Porque a partir do momento que o homem pecou, ele se tornou escravo do pecado. Nós, em Adão, poderíamos não pecar. O homem poderia não pecar, ele tinha essa escolha, não pecar. Hoje, nós não temos mais essa escolha, nós pecamos. Por mais que nós lutemos, por mais que nós batalhemos, nós não conseguimos ficar sem pecar. Em algum momento a gente cai. Pode ser num pensamento, pode ser numa atitude, pode ser um pecado planejado. Nós pecamos. Por isso que a conversão é trazer para nós a plena liberdade. Por isso que ela é um ato e é um processo, que vai culminar justamente com a nossa total liberdade, que um dia nós não poderemos mais pecar. Estaremos totalmente livres da ação maligna. Certa vez, quando a minha classe da reunia lá em cima, ao terminar um estudo, eu não lembro sobre o quê, um dos irmãos veio perguntar para mim se no céu a gente vai poder pecar. E eu disse que não. E eu fiquei surpreendido com a resposta. E aí o irmão como que respondeu? Ele foi: pastor, então lá nós não teremos liberdade. Eu falei: olha, irmão, eu não pensei por esse lado não. Eu penso que a liberdade vai ser não pecar. A liberdade total é essa. Deus vai nos purificar ao ponto de não sofrermos mais, ou não termos mais a possibilidade de cair no mal. O mal nos persegue. Por isso que por mais que nós tenhamos a vida santa, a tentação está sempre ao nosso lado. Estou me lembrando aqui de uma história que ouvi. Dizem que existiu um homem chamado Antão. E ele passou a ser considerado santo, porque ele passou uma vida de muita santidade. Que o diabo estava sempre perto dele, tentando, e ele resistindo. E ele resistindo. E ele resistindo. E ele ficou bem idoso, doente. E já lá na cama, para morrer, o diabo chegou e falou assim: Antão, você foi vitorioso sobre mim. Eu não consegui derrubar você. E agora, esses últimos momentos, eu vou te deixar, para você morrer em paz. E o diabo virou as costas e saiu. E na hora que ele saiu, diz que o Antão pensou: venci o diabo. O diabo voltou e falou assim: caiu, né?
Caiu na vaidade, no orgulho, porque ele se achou. A gente às vezes se acha, né? Às vezes a gente se acha. Mas nós caímos na nossa vaidade, porque a nossa tendência, ela é para o pecado. Por isso que a conversão, ela nos conduz para essa liberdade. E Paulo vai dizer que nós experimentamos a liberdade diariamente, já não somos mais dominados pelo pecado. É justamente isso, nós vamos encontrando a libertação. E cada um vai ter a sua experiência, cada um vai ter a sua fragilidade, e a conversão vai levando cada dia a essa liberdade que o homem necessita. Em quarto, Deus concede arrependimento e fé na conversão. Abra sua Bíblia em Atos 11, 18. Nós temos aí um relato muito importante, Atos capítulo 11, verso 18, de Pedro, quando narra a conversão daquelas pessoas na casa de Cornélio. E é interessante que Pedro está na igreja lá em Jerusalém, e ele está descrevendo o que aconteceu na casa de Cornélio. O que Deus fez na casa de Cornélio. E esse texto ele vai mostrar claramente como que a ação divina nesse milagre de Deus que é a conversão do homem ao próprio Deus. Atos 11, 18. Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios. Os irmãos da igreja lá em Jerusalém achavam que os gentios não podiam converter. Só que diante do relato de Pedro, eles chegam a essa conclusão, que Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios. Havia toda uma dificuldade do povo de Israel em entender, né, toda a salvação, como que Deus age, por isso essa expressão, mas que traz uma verdade. Deus concede o arrependimento ao homem. É uma dádiva divina. Em Filipenses 1, 29, fala que Deus concede o crer em Cristo. É Ele também que concede a fé aos homens. Com isso nós chegamos a uma afirmação importante sobre a conversão. A conversão é fundamentalmente um ato divino que Deus faz em nós e para nós. Em resposta à sua obra soberana e unilateral, nós nos arrependemos e cremos. É Deus quem faz a obra. A ação é divina. Ontem, assistindo o pastor Augusto Nicodemos, ele diz que a única religião que ensina a salvação de cima para baixo é o cristianismo. Só o cristão é ensinado que a salvação vem do céu para o homem. As demais religiões todas ensinam que a salvação parte do homem para Deus. É o homem que constrói a sua salvação. Mas no cristianismo é a única que mostra que a salvação vem de Deus. Com isso nós somos chamados então a duas atitudes importantes. A primeira é o arrependimento. Por isso lemos Marcos 1,15.
que na versão revista e atualizada diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Irmãos, um dos grandes desafios nossos é o tal do arrependimento. Eu trouxe aqui somente 4 pontos que eu quero destacar sobre arrependimento. Mas há uns anos atrás, nós estudamos em nossa classe sobre arrependimento, e eu trouxe, se eu não me engano, 2 folhas e distribuí para os irmãos. Arrependimento é coisa muito séria. Arrependimento começa em reconhecer que é pecador. Tem pessoas que acham que não são pecadoras. Certa vez, ouvi um testemunho de conversão de uma pessoa, disse assim: olha, quando eu passei a ser crente, eu não tinha muita coisa para consertar na vida, não. Tinha não. As pessoas falavam comigo, falavam: mas você vai ser crente? Você não precisa ser crente não, para você é uma pessoa honesta, né? Um homem de família, trabalhador, né? É que as pessoas pensam que pecados, né? Que a Bíblia tem uma diferença muito grande entre pecado e pecados, são essas coisinhas que aparecem. Um dos teólogos que nós trabalhamos com ele, que é bem simples na sua teologia, que é o Langston, ele diz que, na verdade, o pecado é a árvore, nós somos a árvore, e os pecados é o fruto. Todos os pecados é fruto de um pecado apenas, que é a incredulidade. Porque mesmo que nós cremos em Jesus, nós ainda manifestamos incredulidade. Manifestamos. Às vezes nós lemos lá na Bíblia: faz assim. Aí na hora de decidir, você pensa bem: mas será que vai dar certo se eu fizer desse jeito? Eu acho que não vai dar certo não. Vou fazer diferente. Pronto, foi incrédulo. E aí dá errado, aí você volta: ô Senhor, me perdoa, né? Me perdoa porque eu não ouvi a tua palavra de novo. E assim vai acontecendo. Assim vai acontecendo. Arrependimento significa reconhecer que é pecador. Eu sou pecador. Por eu ser pecador é que eu cometo pecados. Não é porque eu cometo pecados que eu sou pecador. Não, a minha essência é ser pecador. Por isso que arrependimento é arrepender não do que faz, mas arrepender de quem é. E aí é que é o difícil. Por isso que Jesus falou para os fariseus: só precisa de médico quem é doente. Quem vai no médico com saúde? Não vai. Você chega no médico e vai perguntar: e aí, que você veio aqui para quê? Ah, doutor, estava com dinheiro, quis abençoar a sua vida, paguei aqui uma consulta de R$500, mas eu não tenho nada não, estou aqui só para conhecer o senhor. Como é que o senhor está bem? Ninguém faz isso, gente. Passa aí uns exames para mim, eu quero fazer exame de sangue, tomografia, ressonância magnética, eu quero fazer esses troços tudo. Não faz. Só vai fazer quem reconhece que é doente. Então Jesus está desafiando ao arrependimento aqueles que se reconhecem como pecador. Segundo, o arrependimento é renúncia. Renúncia. E é renúncia a si mesmo. Não é só renunciar o que faz, é renúncia a si mesmo. Porque, irmãos, a renúncia pelo que a gente faz é por medo. É medo. Lembra daquele sentimento de criança que a gente tem quando quebrou o copo e a mãe perguntou quem quebrou, e você já escondeu lá, e você fica assim: vou falar não, senão eu vou apanhar. É o mesmo sentimento. Ô Senhor, eu pisei na bola de novo, hein? Puxa vida, e agora? Aí vem as consequências. É medo das consequências. Não é isso. Arrependimento é renunciar a quem é. Eu sou pecador. E eu renuncio a esse pecador, a esse pecado.
Porque a essência do pecado é o egoísmo. Por isso que é uma luta constante para nós renunciarmos. Porque nós queremos sempre o bem para nós. Tem uma história que aconteceu na nossa família. Certa vez a Ana Cleide deu para a mãe dela uma barra de chocolate. Deu para ela, uns 2 dias depois, eu acho que foi Natal, ela falou assim, agora nós vamos compartilhar. Cada um tinha ganhado um. Aí, Ana Cleide perguntou para ela assim, ô mãe, cadê a sua barra de chocolate? Ela falou, era para dividir? Ela comeu tudo. Dá uma barra de chocolate para a criança e manda ela dividir. Na sua casa, se tiver 2 cachorros, dá o osso para um e fala agora, divide com o outro. Até os animais são egoístas. Tudo afetado pelo pecado. Nós somos egoístas. Por isso que arrependimento é a renúncia de quem eu sou. Por isso que quando Jesus vem, Ele diz que não veio para servir, ser servido, mas para servir. Servir é o grande desafio nosso, porque nós queremos ser servidos. Quando eu estou na minha família é para servir, no meu trabalho é para servir. Se eu tenho uma função, a gente ora sempre pelos nossos governantes, quarta-feira nós oramos, né, esse ano é ano de eleição para prefeito, para que Deus eleja pessoas que queiram servir e não serem servidos. Essa é a essência do arrependimento. Segundo, arrependimento também é um lamento quando cai no pecado. Lamento. Lamento é muito mais forte do que simplesmente, pequei. É um lamento. É sentir o peso daquela atitude. A tristeza de ter feito a coisa errada. É um lamento. Errei. Pensei o que não devia. Falei o que não devia. É um lamento. E esse lamento, ele é diante de Deus. E por último aqui, arrependimento é o início de uma grande batalha. Cada arrependimento é início de uma grande batalha. Porque o arrependimento, eu estou dizendo para Deus, eu não vou fazer isso de novo. E toda vez que eu falo nesse assunto, eu falo assim, graças a Deus, porque eu não sou Deus. Gente, não ser Deus é bom demais. Porque a gente fala com Deus, não vou fazer mais. Aí no outro dia faz. Se sua esposa, seu esposo falar com você que não vai fazer uma coisa e no outro dia fizer, qual a atitude que a gente tem? E ela vier e fala, estou arrependido. Fala, tá nada. Ontem você falou que não ia fazer, hoje já fez. E Deus nos perdoa. Por isso que é misterioso. Deus sabendo, porque Ele sabe todas as coisas, que amanhã ou depois da manhã a gente vai fazer a mesma coisa, Ele nos perdoa hoje. Porque, como diz a Bíblia, o coração contrito, Ele atende. Ele sabe das nossas fraquezas. Mas o arrependimento é esse início de batalha. Cada arrependimento é o início de uma batalha. Não vou fazer isso novamente. Cai de novo. Não vou fazer. Isso é importante. Assumir isso. Segunda atitude é crer no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A crença, irmãos, é algo do nosso coração com Deus. Não existe nenhum aparelho que mede crença. Não existe. Há pouco tempo eu citei aqui
que fé e fidelidade têm a mesma raiz, e falei da balança, e falei que não usa mais, mas hoje de manhã eu estava assistindo aquele programa Pequenas Empresas e Grandes Negócios, e mostrou um mercado de fruta, não sei aonde, e estava lá uma balança daquela ainda. Tem gente usando balança que põe o peso de um lado, o produto do outro, e o fielzinho fica no meio. Eu pensei que já tinha acabado, né? Então, na era da eletrônica, mas ainda tem. E fé é essa fidelidade. A fé, o crer, é crer no Deus Santo. O Deus Santo que criou todas as coisas. Por isso que todo ataque que nós vemos do inimigo, ele ataca a base, para dizer que Deus não criou. É interessante que Apocalipse, a última vez que se fala do Evangelho, diz que um anjo anuncia o Evangelho, e lá Apocalipse diz que é crer no Deus que criou todas as coisas. A mensagem é sempre a mesma. Por isso que nós temos, e é triste vermos tantos jovens nós que vão para as universidades, e lá eles perdem a fé, porque lá o ataque é forte ao Deus Criador. Por isso que a fé começa manifestando que Deus é santo e criou todas as coisas. Não somos fruto do acaso. Essa semana eu estava assistindo o Sérgio Sacani, que é astrônomo. Ele diz que a teoria mais forte é que nós somos resultado da poeira cósmica. Não é? Aí tem gente que acredita nisso. Eu sempre digo que tem que ter mais fé para acreditar nisso do que acreditar em Deus. Muito mais fé. Muito mais fé. Mas a nossa fé não é a fé na fé, é uma fé numa pessoa. É crer que o Deus Criador se importa comigo que sou pecador. Ele não me deixou solto, mas Ele tomou uma atitude. E essa atitude foi de enviar Jesus para morrer na cruz. E a gente pensar que algo que aconteceu há 2000 anos atrás tem efeito para a minha vida neste tempo e para a eternidade, é um milagre de Deus em nós. Portanto, arrependimento e fé são dois lados de uma mesma moeda. Na conversão, nós viramos as costas para o pecado e confiamos em Cristo. E essa confiança é a nossa fé. Caminhando um pouco mais, a conversão é apresentada nas Escrituras como novo nascimento. Abra sua Bíblia em João capítulo 3, verso 5, texto muito conhecido. E aí nós vamos caminhando para o final. João capítulo 3, versículo 5. Naquela conversa de Jesus com Nicodemos, ele vai falar desse novo nascimento. João 3, verso 5. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Jesus conversa com Nicodemos e fala sobre as verdades espirituais. O homem entra na igreja local pelo batismo. Domingo que vem eu vou falar sobre batismo. A gente vai tratar aí
de vários aspectos do batismo, como nossa crença. Mas entrar no reino de Deus é pelo novo nascimento. Por isso que nós cremos no que a Bíblia diz, que a salvação não é por estar na igreja, é por estar no reino de Deus. Muitos confundem isso. A teologia católica romana, que predomina no Brasil, e alguns grupos até evangélicos, vão dizer que salvação está na igreja. Se está na igreja, está salvo. Eu sempre conto, quando eu estava em Cachoeiro do Vale, recebi 2 pessoas de 2 igrejas diferentes, evangélicas, e elas chegaram para mim apavoradas, e falaram: pastor, coloca meu nome na lista de membros da igreja. Eu falei: por quê? Porque o meu pastor lá avisou que entre tirar meu nome da lista de lá e colocar na lista de cá, se acontecer alguma coisa nesse período, eu estou no inferno. Eu falei: ih! Aí fui ensinar. Né? Eu falei: se nome de lista de igreja salvasse, o meu serviço de pastor seria colocar o nome das pessoas na lista da igreja. Saía na rua, colhendo os nomes de todo mundo. E para Deus não precisa de CPF, é só nome mesmo. Né? Não é isso. Lista de membro de igreja, gente, é coisa nossa. Para nós. O nome que vai para o céu é o que está onde? No livro da vida. E no livro da vida é o livro do reino. Entrar no reino de Deus. Por isso que a conversão, ela é uma experiência pessoal, intransferível. Por mais que nós queiramos, não vamos transferir para os nossos filhos a conversão, não existe isso. Você pode transmitir um ensino, a conversão não. Seu filho tem que ter a experiência dele de conversão. Ele precisa nascer de novo. Nicodemos teve dificuldade de entender o nascer de novo. Nós também temos. E aí Jesus vai ler para ele, ou falar para ele, nós vamos ler aqui, né? Perdão, ele não leu para ele, falou para ele. O verso 8, olha aí o verso 8 de João 3. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Não tem como explicar. Não tem explicação. A conversão é esse milagre divino que é operado em nós por Deus mediante arrependimento e fé, mas é algo de Deus. Por isso que a igreja, ela tem a missão de pregar o Evangelho. A nossa parte é pregar o Evangelho, interceder pelas pessoas, testemunhar. Essa é a nossa parte. Por isso que nesse ano dos 60 anos da igreja, nós damos ênfase a esses ensinos fundamentais nesse início de ano e vamos trabalhar ao longo do ano de alguns assuntos dentro da visão de igreja, porque nós precisamos compreender a nossa missão, que é pregar o Evangelho. Em momento algum, Deus nos deu a missão de converter alguém. A nossa missão é de pregar, seja para a criança, para o adulto, para quem é doente, para quem está com a saúde boa. Nossa missão é pregar, seja aqueles que estão aqui perto de nós, aqueles que estão longe. Nossa missão é pregar o Evangelho. Esse é um milagre, João vai descrever no capítulo 1, que não é um milagre da carne,
mas é um milagre do Espírito. Por isso que ele fala de nascer da água e do Espírito. O Espírito é a ação de Deus nos corações. Essa ação divina para fazer a transformação. É algo que nós não temos nenhum controle, como ele diz que o vento sopra onde quer. Ninguém controla o vento. Assim, o Espírito de Deus também não é controlado. Por isso que a salvação não está na igreja. Nós temos recebido, os testemunhos ao longo dos tempos de pessoas que tiveram sonhos com Jesus. Então, sempre ouvindo essas histórias. Por quê? Não há limite para a ação do Espírito Santo de Deus, para a conversão. Mas a conversão aí, que ele diz que é o nascer de novo, é uma ação do Espírito, mas também da água. E nós cremos que a água aí é a palavra de Deus. Por isso que é necessário pregar o Evangelho. Por isso que a ordem é pregar o Evangelho. Por isso que mesmo essas pessoas que ouvem, que têm os sonhos com Jesus, elas são conduzidas a alguém para pregar o Evangelho para elas. Nos anos 90, a Junta de Missões Mundiais mandou o pastor Joed Venturini para a Guiné-Bissau. Não sei aqui quem conheceu o pastor Joed Venturini, eu o conheci. É interessante que ele certa vez falou de uma experiência, um país muçulmano, muita dificuldade para pregar o Evangelho, muitas ciladas que os muçulmanos montavam para eles. Ele dizia que certa vez, uma segunda-feira de manhã, ele estava em casa e alguém bateu a porta e chegou um cidadão e falou com ele assim: o senhor que é cristão, eu vim aqui para o senhor me falar sobre Jesus. Ele bateu a porta na cara do homem e achou que era uma cilada, que era alguém preparando para denunciá-lo. E o homem bateu na porta de novo. E o homem falou a mesma coisa. E ele bateu a porta na cara do homem de novo. Na terceira vez que o homem bateu na porta, ele resolveu dar atenção. Então o homem foi contar que tinha tido um sonho, a história é muito longa, não vou contar aqui, com Jesus, porque esse homem cresceu numa casa muçulmana, numa família muçulmana, e o ensinamento era que Deus só ouvia se falasse com ele em árabe. Deus não usava outra língua. Mas esse homem ouviu falar que existia um outro Deus. E ele falou assim: hoje eu vou orar na minha língua. E se existir outro Deus, ele vai me manifestar alguma coisa. E ele orou, pedindo a Deus que desse uma resposta para ele. Então ele sonhou realmente com Jesus. Mas Jesus disse: vai na casa do branco, que ele vai te falar de mim. A gente vê que todas essas experiências, irmãos, e essa é uma delas que eu já ouvi muito, todas elas são conduzidas para ouvir a palavra. E isso está perfeitamente harmonizado com Romanos capítulo 10, 17. Portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. As pessoas precisam ouvir do Evangelho. Por isso a necessidade da igreja pregar a palavra de Deus, seja aqui, seja onde estiver. É a mensagem do Evangelho. Nós não devemos pregar outra coisa a não ser a palavra de Deus.
As pessoas vão experimentar a conversão pela ação do Espírito Santo, mas diante da palavra do nosso Deus. Portanto, nada é mais urgente do que sua salvação. Não basta que seus pais sejam crentes. Não basta que seu nome esteja no rol de membros da igreja. Não basta ser um bom religioso com presenças, dízimos e ofertas. O homem precisa experimentar a conversão que Deus faz. E esse é o ponto de partida, irmãos. Por isso que eu planejei de falar nesta manhã sobre conversão, porque esse é o ponto de partida da vida cristã. É onde nós iniciamos. Alguns têm o privilégio de experimentar isso na infância, como junior. Alguns vão tardar um pouco mais na adolescência, na juventude. Outros já vão ter essa experiência de conversão já mais velhos. Não importa o que passou. É o que Paulo fala, e eu citei aqui de Atos 17:30. Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Alguns às vezes falam, mas que pena que eu não cresci no Evangelho. E eu digo, olha, graças a Deus você converteu mais velho. Converteu. Segundo, você pode criar os seus filhos no Evangelho. Alguns às vezes afastam. Pastor Hélio Boechat, lá de Bom Jesus, cresceu no Evangelho, depois afastou. Ficou acho que uns 30 anos fora da vida cristã. Mas chegou o tempo, voltou. E foi para o seminário aos 56 anos de idade. E ele, na sala de aula, sempre falava assim, olha, eu preciso terminar o seminário porque eu tenho pouco tempo. Eu perdi muito tempo na vida. E eu tenho que trabalhar para o meu Jesus. Eu já compartilhei com os irmãos a história dele. Um tempo antes de ir para o seminário, ele teve um problema sério no coração. E como ele diz, o médico falou assim, olha, seu Hélio, a cirurgia que eu vou fazer no senhor é uma gambiarra. Nós vamos ligar uma veia aqui para facilitar a sua vida, mas assim, é 6 meses no máximo de vida. Passa disso não. E ele diz o seguinte, cada dia que eu vivo, né, e ele já está beirando 70 anos, e a gambiarra está lá. A gambiarra está lá. E ele é uma figura muito bacana, eu gosto mais dele, né? A gente tem uma amizade muito boa. Bom Jesus, né, os irmãos aqui conhecem lá na época do frio, é muito frio. E frio, para quem tem problema de coração, é um terror. E esse ano a pressão dele ficava geralmente entre 28 e 19, às vezes ia 28 por 21, né? E a gente fala, ele prepara aí, Hélio. Mas Deus o abençoou, ele está num tratamento melhor agora e a pressão dele está regulada, né? Nessa época ele tomava na faixa de 25 a 30 comprimidos por dia, né? Mas está vivo. E às vezes a gente coloca aí no grupo da igreja, né, o trabalho que ele faz lá na escola, né, um trabalho abençoado. E a gente vê essa alegria dele servir, por experimentar a conversão a Jesus. E mesmo que tenha ficado um tempo fora, mas retornou e acertou a sua vida com Deus. Por isso a igreja
Nós temos, como diz Paulo em 2 Coríntios 5, o ministério da reconciliação. Nosso trabalho é reconciliar, é levar os homens a se encontrar com Jesus e reconciliar com Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por esta manhã, obrigado pelos louvores, obrigado, Senhor Deus, pelas crianças, os jovens, adolescentes, adultos. Obrigado porque o Senhor nos tem preservado como igreja do Senhor neste tempo, em testemunho do Teu Evangelho. Neste ano tão especial para nós, que temos essa marca da história do Teu povo aqui, na cidade de Timóteo, 60 anos da Tua igreja. Queremos, Senhor Deus, trazer à nossa memória os fundamentos da igreja do Senhor. E a conversão ao Senhor, reconhecendo que esse é um milagre que o Senhor operou e opera diariamente em nossa vida, para que sejamos cada dia mais dedicados, servos fiéis, e que possamos servir ao Senhor no propósito que o Senhor tem para a Tua igreja. Guarda o nosso coração, em nome de Jesus. Amém.